Galera, no vídeo de hoje nós vamos ter uma dinâmica um pouco diferente. No vídeo de hoje nós trouxemos um convidado especial que vai partilhar alguma coisa conosco para acrescentar, para ser de fato transformador também nas nossas vidas. Sempre é bom nós ouvirmos pessoas também diferentes que trazem uma mensagem que Deus tem para o nosso coração. Então, aproveite o vídeo de hoje, pegue todos os insights que for a partir daqui, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai valer para você hoje aqui, para a sua vida, para a sua história, ao decorrer de toda a sua trajetória, ok? Vocês vão conhecer um pouquinho dele agora, eu vou apresentar um pouco, ele vai falar também, e vocês vão ver ao decorrer do vídeo o que Deus tem planejado para o dia de hoje. Então vamos lá. Nós estamos aqui com o nosso amigo Rafael Argentino. Nós vamos partilhar um pouquinho hoje. Primeiro, eu queria agradecer a sua presença aqui, Argentino. Falar que você é uma pessoa muito especial para mim. E é por isso que a primeira participação em um vídeo nosso, a primeira pessoa que vem, nós vamos fazer isso mais, trazer algumas pessoas para partilhar com a gente, mas a primeira pessoa que eu fiz questão de trazer foi você, pela a sua amizade comigo, pela sua espiritualidade, pelo aquilo que você representa para mim. E eu acho que eu não queria trazer uma pessoa aqui que tem muitas pessoas conhecidas, que a pessoa é influente, ou a pessoa tem pessoas seguindo em redes sociais, ou não. Porque eu queria trazer uma pessoa aqui que verdadeiramente pudesse trazer uma mensagem para essa galera que está vendo o vídeo aí, uma mensagem transformadora. E eu sei que a sua vida representa isso. Você representa Deus. Então, seja muito bem-vindo. Você é um cara especial para mim e eu quero que as pessoas conheçam esse cara especial que é para mim, que eu tenho certeza que de alguma forma vai valer para elas. Beleza? Vamos começar assim. Por que do argentino? Apresenta, né, para o pessoal aí, fala por que argentino, que às vezes as pessoas já estão vendo o vídeo aí perguntando assim, é argentino? Será que ele é da Argentina? Qual língua que ele vai falar aqui para nós? Mas vamos lá, fala com essa galera um pouquinho aí o porquê do argentino ter pegado no Rafael. Argentino é um apelido que eu ganhei da época que eu jogava bola. Hoje eu sou casado, tenho a minha família e mais pra frente vocês vão conhecer um pouco da minha história. Boa. Então vamos lá. Vamos começar de uma forma mais correta e coerente. Vamos ler um versículo bíblico para que a gente possa adentrar aí no que você tem para partilhar, naquilo que você tem para passar para essa galera aí, que eu acho que isso é o mais importante. Vou pegar aqui a Bíblia aqui para a gente fazer a leitura de 2 versículos aqui. Então a leitura que nós vamos ler se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. Então nos diz assim: Jó então se levantou, rasgou seu manto e raspou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse: Nu, saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler o versículo 20 e 21 a princípio, para a gente poder partilhar em cima dele. Mas antes, eu queria que você partilhasse aí com as pessoas que estão nos ouvindo aí. A sua história de vida é uma história que já reflete a Deus e já reflete muito para mim em questão de uma virtude que para mim é muito importante, essencial, no qual Jesus nos deixou, né? A Sagrada Escritura nos diz, você conhece também, que Jesus escolheu das formas mais humildes aqui na vivência dele, dos 33 anos que ele viveu, não foi? Por exemplo, vindo na manjedoura, né? Nascendo num lugar onde ninguém esperava, um rei que as pessoas esperavam como Messias, aí vem um menino nascendo numa manjedoura, num lugar totalmente distinto daquilo que as pessoas esperavam, de uma forma totalmente distinta também, vindo de uma mulher, né, Maria, que o gerou juntamente com José. Então, responsável, 2 seres humanos responsáveis por um ser bem pequenininho que já era Jesus, esse Messias. Então, essa humildade de Jesus eu vejo muito em você, isso para mim é de muita valia. E eu acho que especifica muito bem a história de Jó na sua vida. Não tão somente atualmente com aquilo que aconteceu, que você vai partilhar com as pessoas, mas também lá atrás, desde da sua trajetória, desde aquilo que era sonho. Então eu queria que você começasse falando para a gente
da sua infância, né? Todo mundo tem um sonho, você que está nos assistindo também tem um sonho, e eu sei que você tem um sonho, e assim também eu tenho, o argentino também tem, e havia outros planos, outros projetos que hoje não fazem parte da sua vida, mas que haviam desde a infância lá. Então eu queria que você partilhasse desde o início, contando a sua história aí, de como que foi a sua infância até chegar em certo período, para depois a gente dar sequência aqui em cima da passagem. A minha história começa com, como todo homem hoje que nasce, a maioria tem o sonho e o desejo de ser jogador de futebol, porque para dar uma condições melhor para a família, tanto financeira, né, para não deixar faltar nada dentro de casa. Venho da família humilde, graças a Deus isso a gente tem até hoje. E eu tinha um sopro no coração, e para me tratar desse sopro eu tinha que fazer algum esporte. Eu ainda não jogava bola ainda, não tinha aquele desejo, aquela paixão pela bola. E quando eu comecei a praticar esse esporte, foi criando uma paixão dentro do meu coração. E Deus foi me dando essa graça quando eu pedi a Deus que eu queria se tornar um jogador de futebol para me dar condições melhores para cuidar da minha mãe, da minha família. Deus realizou isso em minha vida. Um detalhe aqui, deixa eu só te interromper. Eu acredito que 80% das crianças, né, principalmente do sexo masculino, lógico, acredito que 80% das crianças possuem esse sonho, né, de ser jogador. Então, assim, e logicamente que alguns não, o tem mais talento, aptidão para música e tal, mas 80% eu acredito que é. Então, a sua realidade começa sendo um pouco próxima das pessoas também do sexo masculino, talvez possam estar nos assistindo, não é isso? Isso. Vai lá. Em 2008 eu fiz meu primeiro teste, que foi na Toca da Raposa. De 275 crianças, eu fiquei entre as 48 que foram escolhidas naquele dia. E como eu não tinha condições de manter a escolinha, aí um tio meu, por parte de pai, arrumou uma outra pessoa para ser empresário, para me ajudar nesse sonho, a realizar esse sonho. E a gente não seguiu nesse sonho ainda, né, nessa data. E mais para frente, um outro parente da gente mais próximo, ele se uniu com a gente para estar me ajudando. Só que nesse meio de 2008 até 2009, no finalzinho de 2009, a minha mãe tinha subido uma escada para buscar o seu netinho para brincar, o Christopher, naquela época. E quando ela começa a descer esse degrau, ela pisa falso. No primeiro degrau que ela pisou falso, ela põe o outro pé, ela pisa falso de novo. Para não bater a cabeça da criança, ela abraça a criança e pula no chão, para proteger ele. E minha mãe ficou um tempo na cadeira de roda. E ali eu tinha que pensar, tinha duas escolhas: ao cuidar da minha mãe e ao realizar o meu sonho. E quando eu levo a minha mãe no meu quarto, falo assim: olha mãe, está acontecendo isto, é para o meu bem, eu quero te dar um conforto melhor. E é um sonho meu, né? E felizmente eu não vou conseguir aqui dentro de Belo Horizonte. Foi aonde que eu consegui em Esportiva Guaxupé, que é divisa de Minas com São Paulo. E lá foi aonde que eu tive um momento de intimidade muito forte com Deus, né? Mas peraí, só para a galera entender o que estava em jogo nisso aí. Era uma oportunidade de ouro, Sim. Não é isso? Era uma oportunidade para o campo profissional do futebol, não é isso? Para você poder era um passo que você já tinha dado para caminhar em sentido profissional do futebol, Sim. Não é isso? Do esporte. E aí, o que acontece? Ele tinha essa oportunidade mediante a situação que havia acontecido com sua mãe. Então, só para a galera entender essa dimensão, que ali você tinha a chave de uma carreira pela frente, Profissional, naquilo que você buscou, naquilo que você sonhou, naquilo que almejava desde criança, um sonho que estava se realizando. Vamos lá, pode continuar. E aí, quando eu estava já em Esportiva Guaxupé, foi aonde que eu senti, né? Falei com Deus: olha Senhor, se for para me voltar, que eu vou sentir uma pontada na coxa esquerda.
e estava já quase as oitavas de finais desse campeonato de Esportivo Guaxupé. Foi aonde que eu senti uma pontada na minha coxa esquerda e foi aonde eu voltei para cuidar da minha mãe. Então eu abri mão dos meus sonhos, de realizar o meu sonho de ter toda aquela riqueza para viver um outro sonho, uma outra realidade, que era cuidar da minha mãe. E falei com Deus: olha, Senhor, eu estou voltando, mas que o Senhor não deixe me faltar nada. Aumente a minha fé, que eu possa ter uma boa esposa, que eu possa ter uma boa família, que a minha família possa se restaurar. E com isso tudo a gente vem aprendendo que o dinheiro não é tudo. Muitas vezes a gente quer a riqueza, a gente quer uma roupa de marca, a gente quer uma comida boa, a gente quer sair, quer viajar para lugares diferentes, sempre que a maior riqueza que Deus nos deu está dentro da nossa casa, a nossa família. E quando eu decido voltar, eu já era de caminhada da igreja, foi aonde que eu fiz um encontro de jovens, né, na igreja, foi onde eu tive um aprofundamento maior e aonde que Deus despertou em mim o carisma, né, o carisma da oração, um carisma de uma espiritualidade mais forte, mais eficaz na minha vida, onde eu posso ajudar hoje as pessoas nesse ministério de evangelização e tanto a minha família também. E durante esse período foi onde que eu pedi a Deus uma Maria, e Deus enviou a Maria na minha vida. Quando eu chego na porta da casa da Karine, a imagem que é a minha esposa hoje, a imagem de Nossa Senhora aparece e fala assim: olha, meu filho, no final do ano você vai ter uma bênção. E eu estava desempregado, né? Então logo a gente já pensa: não, vou ter o emprego, vou ter minha casa, vou ter o meu carro, vou ter a minha família, porque eu vou estar trabalhando. E o emprego geralmente ele vai te gerar isso, que isso cresça na nossa vida. Primeiramente Deus, mas a gente precisa do emprego para adquirir as outras coisas. E quando eu entro, né, aí eu converso com a mãe da Karine, ainda não tinha conversado com o pai da Karine. Aí passados 5 dias ela falou assim: olha, ele gosta que conversa com ele. Aí eu falei com ele: não, pode chamar ele que eu vou conversar com ele. E falei com ele assim: olha, eu sou de caminhada na igreja, eu não estou entrando na vida da sua filha para brincar com os sentimentos dela. Eu estou entrando para me casar com a sua filha. A primeira conversa que eu tive com o pai dela. E a mãe dela estava até gravando na época. Aí peguei e falei assim: olha, Nossa Senhora falou que eu vou receber uma bênção no final do ano. E com 1 ano e meio eu vou noivar com a sua filha. Com mais 1 ano e meio eu vou casar com a sua filha. E nisso tudo foi concretizado na minha vida, né? Com 1 ano e meio eu casei, eu noivei, com mais 1 ano e meio eu casei. Só que quando ela falou que eu ia receber essa bênção, a gente pensa que é uma bênção eterna. Só que o inimigo também ele fica doido quando se trata de um matrimônio. Ele fica doido, quer destruir as famílias hoje, como tentou destruir aquele meu sonho, porque sabia da fortaleza que ia ser daqueles casais perante as nossas famílias, tanto a minha quanto a dela. E você tocou num assunto extremamente importante, né? Vale a pena a gente dar ênfase nisso aqui agora. A base e a estrutura familiar é essencial para a vida de qualquer ser humano. Sim. Uma família bem estruturada, com pais que dão, não condição financeira, e é outro fator que você colocou muito bem, não é a condição financeira que propõe uma educação boa, mas sim o comprometimento, a dedicação, e isso é importante. E por que você falou, quando você falou, o inimigo, né, ele fica de fato de uma forma totalmente desfavorável quando vê uma construção de uma família correta, coerente, porque ele sabe que a força das pessoas estão justamente nos pilares da família. Então, assim, aí a importância é muito grande. Então, você tocou em 2 aspectos. Bom, primeiro, que muitas pessoas acham que a educação, que criar os filhos é isso, é dar o que eles querem. Muitas das vezes nós pensamos assim: eu quero dar para o meu filho aquilo que eu nunca tive condição de dar. E talvez por aquilo que você nunca teve condição de ter, que te transformou e te trouxe a ser forte, ou passar por situações e conseguir, né, vivenciar. Por que as pessoas hoje são frustradas? Porque desde criança tem a condição do pai e a mãe querer sempre realizar os desejos e nunca deixar com que a criança tenha também alguma coisa que não pode, ou não possa ter, ou não pode só fazer, enfim. E aí a frustração vem por isso. Então, essa pilar
de família e estrutura. Mas só para a galera entender aqui o seguinte, uma dúvida também que eu tenho até, no período que você voltou, né? Só voltando um pouquinho antes de você dar continuidade, o período que você voltou e foi cuidar da sua mãe, largou a mão do seu sonho, largou a mão de uma porta que já estava aberta, de uma estrutura que já tinha sido guiada ali até então, era só tocar diante e conseguir a realização de sonho profissional mesmo. Quando você largou a mão disso, voltou para casa e foi cuidar da sua mãe, qual que foi a reação da sua mãe mediante a isso? E como é que ficou o seu coração em virtude de, tipo assim, eu deixei o meu sonho, e aí passou na sua cabeça em algum período depois, assim, ó, se eu tivesse continuado, onde eu estaria hoje, ou isso não faz parte dos seus pensamentos, não fez parte dos seus pensamentos? O que você fala? Não faz parte do meu pensamento e nem sentido hoje. Porque hoje eu tenho uma maior alegria, que é a minha família. Que seja num bolo, que seja num cachorro quente, entendeu? A gente consegue se unir e juntar a isso. Quando eu decido a sair, a largar, eu também tive que pagar uma multa rescisória, entendeu? Que virou uma bola de neve e não atrapalhou nos planos de Deus, porque eu tinha um foco. A gente tem que ter um foco na nossa vida. Se o Deus que a gente serve for o centro da nossa vida, nada ao nosso redor vai nos derrubar. Essa é a única certeza que a gente tem que ter. Porque o resto Deus vai trabalhando e é um tempo, né? Eu cheguei, a família não estava tanto unida, tinha acontecido alguns problemas, né, com meu irmão, com a minha mãe, uns atritos, até onde eu cheguei a falar assim, olha mãe, infelizmente eu tenho que levar meu irmão na justiça porque ele não é digno de fazer isso com você, você está em cima de uma cadeira de rodas, e foi no momento que ele levantou e me enforcou. E nesse momento entrou um tio meu e bateu no peito dele e falou assim, olha, vocês é irmão, olha o que vocês estão fazendo com sua mãe. E eu não tive um pai dentro da minha casa que me desse amor, carinho, né? E eu fiquei 2 anos sem conversar com meu irmão. Seu pai, para as pessoas entenderem também, você falou que não teve seu pai, porque seu pai e sua mãe são divorciados. E foi muito cedo, você tinha quantos anos? Foi muito né? cedo, eu tinha mais ou menos 8 para 9 anos. Então, quando eu decido a sair também, já era um peso muito grande, porque eu era o único que fiquei com a minha mãe, meus irmãos são casados, então era eu o único que fiquei com a minha mãe. Então, para mim sair tinha que ter alguém com a minha mãe, não tinha esse alguém. Então, fez o que eu voltasse também para cuidar dela, entendeu? Então, a minha visão hoje que eu tenho da bola, se eu tivesse continuado, que quanto mais próximo eu estivesse financeiramente daquilo que eu estava querendo, mais distante de Deus eu estava, porque Deus ele age na simplicidade, não na riqueza. Não que aquelas pessoas que é bem sucedida hoje não tem Deus, claro. Não é isso que eu quero dizer. Eu entendi. Eu quero dizer que o dinheiro, se você não souber usar ele te afasta das pessoas e te afasta de Deus. Pode ser um bem ou mal, dependendo do uso e dependendo, né, da ideologia de cada um. Sim. Mas a ênfase também nisso, de você ter voltado justamente aí, num ponto forte, que já não tinha o seu pai dentro da sua casa. Seus irmãos já não eram, seu irmão já não era tão, como podemos dizer assim, tão próximo da sua mãe a ponto de cuidar. Então é o seguinte, se você não voltasse, se você decidisse, por exemplo, de continuar a sua trajetória no esporte, talvez a sua mãe ficaria aqui sem um refúgio. Ela não ou nem estaria viva. Justamente. Então assim, mas eu queria que você falasse assim, qual que você acha que foi a reação da sua mãe de falar assim, meu filho largou o sonho dele, voltou para cuidar de mim. Qual o sentimento que você acha que a sua mãe carregou naquele exato momento quando você voltou? Quando ela viu que você voltou e você começou a cuidar dela, e ela falou assim, não, meu filho abriu mão de um sonho para mim. Qual que você acha que foi o sentimento que brotou no coração dela? De alegria, como se eu tivesse nascido de novo. Como se ela estivesse ali nos colos, mesmo não conseguindo me carregar, mas como se tivesse me ganhado naquele exato momento. E foi uma alegria tão grande que nós dois é tão companheiros que a minha mãe tossia. Eu já sabia que ela precisava de água, já sabia do remédio dela. Acordava várias vezes de noite. Quantas vezes tinha que chegar em casa, fazer as coisas para ela, comida. Mesmo que eu estudasse, eu trabalhasse de servente para ganhar alguma coisa para levar para dentro de casa. Mas na separação dos meus pais, né,
mesmo com meu pai dentro de casa, algumas vezes eu fui no sacolão, aquelas frutas que eles jogavam fora, eu levava para dentro de casa, a gente cortava a parte que era ruim e congelava as outras, as partes que dava para aproveitar. Então, assim, tudo que eu tenho hoje, a gente olhando para trás é um sinal de vitória, sabe? Porque talvez se eu não tivesse passado por aquilo, eu não tinha um aprofundamento na fé hoje. Essa é a única certeza que eu tenho hoje. A mão de Deus direcionando, te testando aquilo que a gente vai entrar daqui a pouco na palavra, né? Que às vezes as pessoas no desespero, aconteceu. Apavora. As pessoas apavoram, abandonam a fé, abandonam a esperança, abandonam a vida. Por isso muitas pessoas hoje, pela depressão, pela ansiedade, por aquilo que vivem, frustrações, decidem até retirar suas próprias vidas, porque perdem o sentido. Então, se a gente não tiver primeiramente Deus do nosso lado e não tiver essa força de acreditar que momentos podem ser superados, a gente entra justamente nesse propósito de desencontrar a vida, não é isso? E depois de 2 anos que eu não conversava com meu irmão, aos poucos a gente foi voltando a conversar. E ao longo desse tempo, meu irmão, quando eu conheci a Karine, né, sair para namorar, aí aconteceu aquele imprevisto. Aquela graça que Nossa Senhora revelou que eu tinha conseguido, o diabo ficou furioso. Nele ficar furioso, eu perdi o meu emprego. E nele eu perder o meu emprego foi aonde que eu falei assim, mãe, se for da tua vontade, desce no inferno e pega a chave da minha casa. Porque nisso você já estava comprando, só a pessoa entender, você estava comprando um apartamento, não é Estava isso? comprando um apartamento. E assim, era total quando você estava trabalhando, então ia influenciar muito para você conseguir a aquisição desse apartamento. Sim. De repente, no meio desse processo, eu perco o emprego. Então, só para essa dimensão de gravidade aí o que aconteceu? Aí quando eu perdi esse emprego, aí eu fiquei 1 mês e 40, não chegou a dar nem 40 dias não. 1 mês e 40 dias. Desempregado. Aí a mesma empresa que me mandou embora me contratou de novo com um salário mais alto. E foi aonde que a gente conseguiu dar continuidade dos nossos sonhos. Porque os nossos sonhos para realizar depende somente de 2 pessoas. Primeiramente de Deus e segundo da gente. Não depende de 3 pessoas, porque se você for olhar em volta, a pessoa vai chegar para você e falar assim, olha, você é louco. Entendeu? Você tem pouco tempo que está namorando, já vai casar, já vai fazer isso, já vai comprar casa. Entendeu? Então, quando a gente olha muitas pessoas em nossas voltas, a gente deixa de dar um passo grande que Deus já tinha preparado para você dar um passo, só que você vai dar um passo para trás, ou então fica parado. Eu sempre falo muito isso aqui, gente, isso aí justamente. Que às vezes a gente fica preocupado eu até falo muito sobre a multidão. A gente fica preso na multidão, nos barulhos externos das pessoas, nos conselhos, naquilo que as pessoas olham para a sua vida de fora e não entendem o que verdadeiramente acontece lá dentro e não entendem o propósito de Deus e o planejamento que Deus tem para a sua vida. Então as pessoas olham e não acreditam na possibilidade de você ou conseguir ou sair da situação e falam, não vai dar certo, ou não é por esse caminho, e só você, igual você falou, no seu íntimo, desligando-se do externo, ligando-se a Deus, nas 2 pessoas que você falou que é importante para que a graça aconteça, para que você chegue aonde é planejamento realmente de Deus na sua vida, precisa dele. Deus que já quer realizar aquilo na sua vida, já é um propósito dele, e, segundamente, você, unicamente aqui na Terra, você. Igual você falou, se você ouvir as pessoas, você não faz nada e não acredita na possibilidade de mudança, não é isso? Com certeza. E quando a gente pede um milagre a Deus, não adianta só falar, oh meu Deus, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro. Se eu não acreditar que aquela graça vai chegar, vai acontecer, de nada adianta. A única coisa que eu falo hoje, também na minha vida, é que o diabo pode tocar em tudo, mas de menos na minha fé. E isso eu creio que ele tentou, mas ele não conseguiu. Ele tentou me derrubar, mas ele não conseguiu. Porque eu estava focado naquilo que Deus tem e tinha na minha vida naquele momento. E o meu dinheiro que eu ganhava era a conta de eu pagar o apartamento, tirar alguma coisa para ajudar minha mãe e para alguma coisa para o casamento. Como nós estava no nosso desejo de casar, de construir a nossa família, era muito cerrado e tinha vezes que não dava para mim enviar carinho. Aí é onde que entrava o meu irmão fazendo um papel de pai. Às vezes ele tirava do iogurte do filho deles
e me dava R$ 20, R$ 40, toma, vai namorar, vai desestressar um pouco, vai curtir sua vida, entendeu? E hoje eu tento retribuir isso para ele, sabe? Mesmo sabendo das limitações dele, da dificuldade dele, e da minha também, que às vezes eu passo, eu prefiro tirar às vezes do meu bolso e dar a ele retribuindo. É uma forma de gratidão que hoje nós criou em uma família firme na fé. Não é aquela fé feita, por exemplo, um pauzinho no angu que vai vir um vento e vai cair, não. Hoje eu posso dizer, a minha família está na rocha. Então, assim, graças a Deus. Da casa construída na areia e construída na rocha. Na rocha. E mais para frente, Deus foi e realizou, né, esse sonho da gente subir no matrimônio, de dar o nosso sim para Deus. E quando a gente vai para dar esse sim, eu viro para minha mãe e falo assim, olha, mãe, independente de tudo que meu pai fez com a senhora, eu te entendo e eu queria que o meu pai fosse no meu casamento. Eu não posso casar sem a bênção do meu pai. Porque a palavra de Deus fala, amai e respeitai pai e mãe. Não olhar o defeito do seu pai e da sua mãe. Porque se a gente for olhar o defeito hoje, não só de pai e mãe, das pessoas em si, a gente se afasta. Porque nem tudo é do jeito que a gente quer. E aí, muitas das vezes, a juventude hoje estão afastando das coisas de Deus, porque nem tudo está sendo do jeito que eles querem. Deus quer de um jeito, a juventude quer de outro. Quer viver as coisas do mundo e viver as coisas da igreja. Eu quero a graça, eu quero o milagre de Deus. Mas se for para renunciar? Pagar o preço, né? Ninguém e se for para você ir para o deserto? Você está preparado para ir para o deserto? Total. A gente pensa só na vitória. A gente nunca pensa na derrota. E nós não estamos preparados para o não. O não, ele dói. O não, ele te leva num deserto profundo, onde você vai se sentir dor, onde você vai gritar e ninguém vai ouvir, você vai pedir socorro e ninguém vai te escutar, somente você e Deus. E quanto maior, eu tenho isso para mim hoje, quanto maior for o seu deserto, a sua derrota, a sua dificuldade, maior será a sua vitória. Deus, ele age na hora que você cansa. Enquanto ele vê que você tem fôlego para correr atrás, ele vai deixar. Vai falar assim, agora é eu, meu filho. Até para testar se você vai valorizar aquilo que ele vai colocar na sua mão, não é isso? Faz sentido? Faz sentido, porque, por exemplo, a empresa que eu estou hoje para a empresa que eu estava antes. Antes eu passava por um momento de perseguição. Eu estava forte espiritualmente, mas quem estava ao meu lado não estava. Então me cutucava, era onde eu chegava em casa estressado, às vezes irritado, não conseguia ter um diálogo, né? E Deus permitiu que eu passasse por aquilo para que quando eu estivesse num bom emprego, desse valor a ele. Isso ocorre hoje no meio de muita gente, porque a gente reclama muito da empresa que a gente está, mas quando a gente cai numa pior, aí a gente já queria voltar lá atrás e não pode mais. Mas isso é Deus trabalhando no nosso coração, que a gente tem que ser melhor, tem que ser mais calmo. Em todas as áreas da nossa vida, né? Sim. É assim, a gente sempre olha pensando que está ruim para a gente e quando a gente chega na situação a gente vê que não era tão ruim. Era a ótica de como você analisa e olha aquela situação é que traz o resultado para dentro de você. Antes de você entrar no detalhe, eu queria só falar o seguinte. Nós lemos a passagem de Jó ali, 2 versículos apenas. Mas, não sei se é o conhecimento de todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, a história de Jó relata exatamente o que você está falando aí agora, né? Jó era um homem que tinha tudo em abundância. Deus abençoou Jó pela sua fidelidade, por aquilo que ele era, dando bens materiais, uma família linda, uma família grande. E aí, em uma conversa que Deus e Satanás chega, dando a volta pelo mundo e vê o servo que era Jó. E aí Deus perguntou a ele, você viu meu servo Jó, como que ele é fiel e tal? E aí, então Satanás fala com ele, até eu serei fiel com tudo que ele tem, deixa eu tirar alguma coisa dele. E aí ele vai tirando, tira a família, perde toda a família de uma vez, morre todo mundo, perde gados e tal. E cada notícia, eu acho muito linda a passagem de Jó, é o seguinte, cada notícia ruim que ele recebia, ao término da notícia vinha outro e dava outra pior, e dava outra pior. Em momento algum, ao receber a notícia,
Jó se precipitou. Jó foi contrário a Deus. Isso acontece na vida das pessoas. Você concorda? Concordo. Qualquer situação contrária, a primeira pessoa a ser crucificada novamente é Jesus. Por que Deus fez isso comigo? Eu sou de caminhada, eu tenho uma vida tranquila, eu vivo bem. E por que tem que acontecer comigo, ao invés de enxergar o para que aquilo acontece? E na vida de Jó foi assim, ele foi perdendo tudo, e nós lemos na passagem onde chega no contexto final. Não da passagem, mas dessa sequência de destruição na vida dele. Quando chega na última, ele fala assim, nu eu vim. Ou seja, eu vim sem nada. Saí do ventre da minha mãe, pelado, roupa não tinha nada. Então, se for necessário, assim eu voltarei para onde eu vim, para Deus. E se Ele me deu, aí é uma grande importância que as pessoas não sacam essa ideia. Tudo que você tem hoje, você possui um apartamento, para que as pessoas possam entender. O apartamento que você estava no processo, hoje você mora nele, tem a sua família, a sua esposa lá, no seu apartamento conquistado, e você conquistou, né, o seu carro, ou você vai conquistando as coisas aos poucos, e você já tem algumas que Deus te deu, mas isso as pessoas precisam entender. Foi Deus que te deu. E se um dia você vier a perdê-los, que tomara que isso não aconteça, mas se você vier a perdê-los, a gente precisa entender como Jó. Foi Ele que te deu, Ele tem a autoridade de tirar. E não tão somente isso, e uma coisa muito importante, a sua, a minha, a nossa vida. Quem deu? Deus. Quem pode tirar? Deus. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, e aí, quando perde um ente querido, um parente, que as pessoas falam? Afasta-se e crucifica Deus. Porque tirou de mim a única pessoa que eu tinha? Porque tirou de mim a pessoa que eu mais amava? Sem entender que o processo natural é que nós aqui morremos para o mundo e daqui para frente nós temos a morte aqui, é o início de uma vida eterna, para nós que acreditamos em Deus no céu. Então Jó, ao passar por tudo, ele identifica que Deus havia o dado e ele tinha capacidade de retirar. E ele veio sem nada, e se tivesse que voltar sem nada, tranquilo, porque Deus determina o tempo em que a gente tem, em que a gente vive, em que a gente vai, as pessoas vão estar ao nosso lado, e isso é de extrema importância. Então vamos lá, nós estamos quase chegando aonde eu conheço a sua história, para mim é o marco mais importante aí, porque eu estive do seu lado, acompanhando de uma forma muito próxima, e eu sei o que aconteceu, e eu sei que você está quase já chegando nesse trecho, mas eu queria colocar a passagem de Jó agora, no sentido da sua vida total, na totalidade, tanto lá atrás, na separação dos seus pais, na dificuldade financeira, no sonho interrompido e colocado uma pedra lá, porque aquele sonho ficou lá atrás, não pertence, como você disse, à sua realidade hoje, porém, você não deixou de sonhar, e isso é o mais importante, seus sonhos foram outros, mas os sonhos permaneceram. Vai lá, continua. E aí a gente deu ao sim, né, nesse matrimônio, e fomos para a nossa casa, para o nosso apartamento. E ali já tinha um sonho também, que era de nós ter a nosso filho, e eu ainda brinquei com ela, falei assim, olha, se for menino, você escolhe o nome, mas se for mulher, eu escolho o nome, e não abro mão do nome de Maria, por tudo que nós passamos junto, e ela sempre esteve conosco. Né? Não que eu estava idolatrando ela, não é nada disso. Era a certeza de que eu tinha, ao desabafar com a minha mãe, ela ia levar até o meu pai. E um bom filho obedece à mãe. E com Jesus não foi diferente a graça que ele fez na minha vida. Aí passou exatamente, acho que 2 meses, a gente decidiu ter esse filho tão esperado e sonhado, tanto pela minha parte, quanto pela parte da Karine, um sonho também da mãe dela de ser vó. Da minha mãe também. E quando a gente dá esse passo, tudo estava correndo muito bem. O sonho da gente era tão grande que a gente já estava comprando berço, já estava comprando as coisinhas assim, neutras. E descobrimos que era Maria. A Maria Antonella ia vir ao mundo, e era uma menina. E a gente escolheu o nome desse pela nossa mãe do céu. E a alegria foi tão grande
nesse momento que, ao correr atrás das coisas, já tinha comprado as coisas do chá de bebê, balão, convite, aquelas coisas que a gente usa no chá de bebê. E um dia eu estava trabalhando e a Karine me ligou e falou assim, eu vou te esperar chegar. Eu quero ir no hospital. E quando eu levo ela no hospital, a pressão dela estava 16/10, se eu não me engano. E o médico falou assim, olha, a gente vai ter que internar ela, eu nunca gostei de hospital. Respeito, oro todos os dias por eles, porque são anjos aqui na terra. E o líquido não estava indo pro bebê. E a médica virou e falou assim, olha, vocês vão ter que escolher. Ou ela ou sua filha. E naquele momento eu falei assim, olha, pode fazer cesárea, eu escolho ela porque Deus vai reconstituir. E eles preparam o bloco cirúrgico no outro dia. Hoje faz 4 meses praticamente. Era na quinta-feira que a Maria Antonella ia nascer às 2h poucas da tarde. E quando ela nasce eu falo assim, ô minha mãe, se for para ser minha filha que ela me dá um sinal. E eles tinham cortado a Karine, quando eles puxam o bebê, ela vai dar um chorinho fraquinho. Aí eu baixei no ouvido da Karine e falei assim, olha, ela nasceu, tá tudo bem, fica tranquila. Deus está na frente de tudo. Comecei a cantar, eu me consagro a ti. Estava consagrando a minha filha porque antes dela ser a minha filha, ela foi a filha de Nossa Senhora. Antes dela ser minha filha, ela foi a filha de Deus. E eles falavam que estava difícil de ligar os aparelhos nela, porque ela era muito pequena, nasceu prematura, de 6 meses, 400 e poucas gramas, 45 gramas, se eu não me engano. E ele sobe com ela por UTI, onde que ficavam vários bebês, e eu não podia entrar. Naquele momento eu não queria saber mais da Karine, eu fui atrás da minha filha. Não que a Karine não tinha tão importância para mim, mas estava bem naquela tinha 25 pessoas ao redor da Karine, cuidando dela, doando aquele tempo para ela. E por muito sacrifício eu consegui entrar, na terceira vez eu consegui entrar. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu lavei a mão até no cotovelo, pedi à moça, olha, eu posso enfiar a mão lá dentro do buraquinho? Ela falou assim, pode, mas não fica muito tempo. Enfiava a mão, a primeira coisa que eu ia era no pezinho dela e falava, ô minha princesa, papai tá te pedindo só mais um dia. Papai não quer que você vive 2 dias, não. Vive só um. E saía, fazia minha oração. No coração, esperança ainda. Porque cada batida daquela que dava naqueles aparelhos, eu acreditava. Por máximo que os médicos chegassem e falassem, olha, sua filha não tem jeito. Enquanto Deus não falasse, olha, chegou a hora dela, eu não ia descansar. Estava confiando na... Ia 3 vezes no dia. E no sábado, eu tinha uma palestra em Garapé sobre Maria. Como eu comecei a falar da minha filha, mais ou menos umas 5 horas, a saturação da minha filha começou a cair, o coraçãozinho dela começou a parar. Meu telefone tocava, eu não podia parar o momento que eu estava fazendo, que também era de cura e libertação, eu não podia parar. E eles foram e ligaram no telefone de um grande amigo meu também, seu também, que era o Cross, foi comigo. E falou assim, ô mano, você vai ter que voltar pro hospital. Eu falei assim, não, tranquilo, eu vou. Liguei o pisca-alerta do carro e nisso eu já saí. Saí em silêncio e no momento que eu consegui falar com a Karen, eu falei assim, ela morreu? Ela falou assim, não, calma, ainda não. Fica tranquilo, vem tranquilo. Naquele momento as pessoas começaram a me abraçar, me dizendo, olha, tá tudo bem, fica tranquilo.
tranquilo, vai tranquilo. E fui tranquilo. E cheguei lá e brinquei com ela. Falei assim, ô minha princesa, que coisa feia você ir embora sem despedir do papai. Não importa assim, se você é pai 2 dias, 1 dia, 10 anos. O amor já tinha nascido no meu coração e no coração dela. Porque toda vez que eu chegava perto dela, ela mexia a perninha, bracinho. Na minha visão, ela estava respondendo aquilo que eu estava perguntando. Você está bem? Papai quer só mais um dia? Ela estava respondendo. E nós fazemos o nosso momento de oração junto. O médico passa por trás de nós e fala assim, olha, ore por mim também, porque nessa noite eu vou precisar. Parece que ele já estava falando assim, ô babaca, seu trouxa, aproveita aí sua filha, porque nessa noite ela vai descansar. Eu não tive essa visão naquele momento. E nós ficamos ali 3 horas rezando junto, olhando para ela, pedindo a Deus que abençoasse tanto a vida dela quanto a alma dela, se ela fosse descansar. Enfiei a mão mais uma vez e falei assim, olha, e saímos. Quando nós chegamos em casa por volta de 11 horas da noite, tomamos o nosso banho, nós nem lanchou porque já estava cansado, né, do hospital, daqueles aparelhos. E nós fizemos a nossa oração. Achei que foi uma oração simples e tão sincera de um casal, de falar com Deus. Faça, Senhor, a partir de hoje, a sua vontade, assim como o Senhor tem feito na minha história. Na hora que eu beijei a mão da Karine, que eu virei o rosto, o telefone tocou, da Unimed, tocando a musiquinha. Naquele momento eu não consegui nem olhar para a Karine, porque Deus já tinha trazido no meu coração, acalma o teu coração, porque eles vão precisar. Não olhei para a Karine, fui para o hospital, para a Unimed. Na hora que nós chegou na Unimed, eles colocou nós numa sala, tirou todas as mães de lá, porque as mães não podiam ficar, e falou assim, olha, infelizmente ela não aguentou, a gente fez tudo que pôde, não escorria lágrima no meu olho, mas no meu coração parecia que estava sendo fincado, sabe? Como se fosse nas mãos de Jesus. Não perguntei a ele por quê, porque eu não sou digno. Se ele veio ao mundo, sofreu por mim, pela minha família, por todas as pessoas, eu, argentino, Rafael, não sou digno de vir nesse mundo e realizar todos os meus sonhos, sem passar por um arranhão. E a gente ficou ali aquele tempo, a gente sentiu, na hora deu a vontade de chorar, de gritar, porque era da dor, era o momento da dor. Era o momento de eu pôr para fora tudo aquilo que eu vim carregando durante esse período, porque ela não mexia, ela não dava o sinal dentro da barriga da mãe. E eu tinha que ser uma pessoa forte para demonstrar para minha esposa, entendeu? Que ela não estava sozinha, que nós íamos passar por isso junto. E quando a gente chega, né, no velório e recebe essa notícia, eu não queria velar minha filha, no meu coração. Mas minha mãe chegou para mim e falou assim, ô meu filho, faz um velório digno para sua filha, porque ela foi guerreira. Sobreviveu 2 dias sem pulmão. Lutou para te fazer feliz 2 dias. E biblicamente, ao 3º dia, a gente descansa do lado do Pai. E assim não foi diferente com a minha filha. É um anjo que está do lado de Deus hoje e intercede por nós, nós fazemos a nossa oração todos os dias por ela. Ela não deixa de ser minha filha nunca. Posso ter 2, 3, 4 filhos, mas ela tem o seu lugar também na minha vida, no nosso coração. E quando a gente decide fazer o velório, eu falei assim, olha, vamos deixar para velar na segunda, porque dá tempo dos familiares que é de longe vir. E toda a minha vida eu fiz muita festa, eu gostei muito de receber as pessoas. Ninguém nunca saiu da minha casa e falou assim, não, sai daqui com fome. Todo mundo saiu e fala assim, estou satisfeito. E no dia que eu passei por esse deserto, assim como o Jota também passou por esse deserto, eu não me desesperei, mas me doeu muito ao ver que o meu pai, por exemplo, não foi no velório da filha, da neta. Ao você olhar por um lado, você não vê os tios próximos que moravam aqui, ninguém foi. E quem foi a família da Karine, os tios da Karine, e os meus amigos. Eu não chamo de amigos, eu chamo de irmãos, né? E o mesmo carinho que Deus tem com a gente, eu tento ter com meus amigos. Se for para me dar minha vida,
Por um amigo meu agora eu dou. Porque eles deixou a família deles por mim. Eles foram no momento difícil da minha vida comigo. Eu fui no fundo do poço, mas na certeza de aquela luz que eu via lá em cima, hoje eu ia vê-la grande. E eu tenho certeza, porque se Deus me deu, Deus tomou, é porque Ele quer reconstruir a minha família não num lugar sólido, é em cima da rocha. E a Maria Antonella, ela veio foi para nos dar força, e a Karine foi muito sábia, que ela falou assim, olha, Deus está te testando, Ele quer saber se você vai continuar nessa caminhada com Ele agora. Eu falei assim, eu não vou desistir, porque eu não sou digno, tudo que eu tenho até você foi Ele que me deu. Quando eu fui fechar a tampa do caixão, eu falei assim, antes de eu fechar essa tampa do caixão, aqui não está sendo o fim de uma história, está sendo o início, porque Maria Antonella veio para gratificar na minha vida, veio para me fortalecer. E foi aquilo que eu falei, Deus sofreu tudo, chicotadas, foi humilhado, foi cuspido. Então, eu sou digno também de passar por isso. E quando eu peguei o caixãozinho para levar ele, que eu cheguei no lugar, aí eu procurei o sol, porque o sol é luz, e o que estava na minha mão era uma luz de Deus. Eu fui, direcionei o caixãozinho para o sol e comecei a falar assim, eu te levantarei, eu te levantarei, filha amada, filha querida, porque Deus estava dando novas vestes para minha filha. Ela não podia subir ao céu com as roupas do mundo, com as roupas que nós vestimos, nós não podemos chegar ao céu. E a passagem fala disso. Nu eu vi o mundo, nu eu voltarei. A minha filha voltou nu para os braços de Deus. E hoje a gente tem, sim, a certeza de que o Deus que eu sirvo é um Deus do impossível. É um Deus que cura, é um Deus que liberta, à distância. Basta crer. Nós estamos aqui, mas talvez uma pessoa que está escutando isso agora precisava ouvir isso, ou agora não é o momento. Mas a única certeza é que você que está ouvindo esse vídeo, esse áudio, que possa chegar até os seus ouvidos, que Deus quer reconstituir a sua história. Mas Ele só vai reconstruir a partir do momento que você crê, que você acreditar que Ele pode sim tocar e te curar. Deus não faz nada por acaso, nada pela metade. Se a minha filha estivesse hoje aqui, eu não teria condições financeiras para cuidar dela. Que ela estava com pneumonia, com muitas coisas. Só que eles não queriam falar para a gente naquele momento. E hoje a gente foi ver alguns exames dela e via realmente que ela não ia conseguir sobreviver. Ou se sobrevivesse, ia ficar uma sequela muito grande. E às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito e esquecemos das coisas de Deus. A única certeza que eu tenho é de que um dia a gente vai estar todo mundo no céu. Muitas famílias hoje brigam por causa de poucas coisas. Isso tem me deixado chateado. Por causa de um prato, por causa de um copo, por causa de uma comida que se repete. Mas as famílias estão perdendo a essência. E a grande essência às vezes está num abraço, está numa bala que você leva, está num carinho que você dá. Toda família tem discussão? Tem. Eu tenho. Não sou santo. Estarei mentindo. Mas eu vou te falar assim. Hoje eu jogo numa camisa de um time do cara que falou assim, olha, vem pro meu time que você não come pão. Não vai te faltar nada, nem um grão de arroz, nem um grão de feijão. Não existe derrota. Que chama Jesus Cristo. A partir do momento que eu decidi a enfrentar o mundo, a enfrentar as barreiras, porque barreiras não existem. Nós que colocamos ela. Antes de tentar algo, a gente já fala, tá difícil, não vou conseguir. Você nem tentou, nem saiu do seu lugar, já tá difícil. Então imagina como você começar a caminhar. Então, as coisas da nossa vida só acontecem quando a gente acredita, quando a gente tem a certeza que Deus vai fazer o que é melhor pra gente. E na noite que a minha filha veio a óbito, no meu quarto apareceu 12 pessoas vestidas de branco. Eu olhei no olho dos 12, o último que eu me lembro, ele não tinha um cabelo muito grande, mas era barbudo. Ele falou assim, meu filho, acalma o teu coração porque a sua família vai precisar.
E foi dito e feito. Eles precisaram, mas eu estava de pé. E não vou desistir. Se eu posso morrer tentando, eu não vou morrer desistindo. E quando estiver difícil, eu vou falar com ele: Pai, afasta-se de mim esse cálice. Porque Jesus fala. Nós somos muito egoístas, porque quando caímos, quando erramos, pecamos, a gente, além de não assumir o nosso erro e nossa culpa, a gente não aceita que alguém carregue a nossa cruz. Jesus podia ter carregado sozinho, mas permitiu. Resolveu contar com a ajuda. E você fala uma frase, em toda essa história aí, nessa participação, né, eu até emociono mesmo, porque eu vivi com você isso, né, de perto, assim, de ver essa firmeza em Deus. Porque, como eu disse, muitas pessoas, ao passar por situações menores da que você passou, entregam os pontos e você não entregou. Agora, você tem uma frase que você fala que marca muito esse processo. E para mim faz total sentido. Quando você fala que o deserto não é um lugar para se morar. É um lugar para se passar. Não é isso? Então, o deserto, para quem está nos assistindo, fica o maior insight de todos aqui. O deserto, ele é um lugar de crescimento. Se você hoje vive no deserto, saiba que aquilo que Deus tem para você hoje, aquilo que Deus está proporcionando, talvez você buscou com suas próprias mãos, mas hoje você está vivendo algo que está doendo dentro de você, saiba que está te tornando forte. Existem duas possibilidades de você entrar no campo de batalha. Você entra no campo de batalha com duas decisões. A primeira, você já entra certificado que você foi derrotado antes de iniciar a batalha. E a segunda, você entra com a batalha sabendo que a vitória já é garantida. E deixa eu te falar, se você está do lado de Deus, eu quero dizer para você, a sua vitória já é garantida, assim como a sua vitória foi garantida e é garantida, porque Deus vai restituir também em virtude de filhos. Deus vai proporcionar, e você tem certeza e clareza disso, filhos, para que você possa eternizar essa ação de Deus na sua vida. E para as pessoas que estão nos assistindo, como eu disse, o deserto não é lugar, você disse para mim, e agora eu repito a sua frase para as pessoas, não é lugar de morar, é lugar de se passar. Muitas pessoas estão gostando do deserto e não estão saindo de lá. E quando resolvem sair de lá, saem das piores maneiras, muitas delas tirando as suas próprias vidas, muitas delas desesperançadas, porque vai acumulando o deserto dentro de si. E quando acumula o deserto de si, sem enxergar o objetivo que é lá em Deus, a certeza de que a sua filha veio, você viveu com ela, as horas que você viveu durante esses dias que você viveu com ela, foi representativa de uma forma de Deus te falar assim: toma, eu vou te ensinar, eu vou te deixar você entender o que é o amor, que eu tenho certeza que por mais que você tenha amado diversas pessoas, naquele momento você sentiu um amor diferente dentro do seu coração. E saiba, gente, que essa fé que te proporciona, essa fé que te mantém, é a fé no qual Deus enxergou em Jó. E quando eu leio a passagem de Jó, quando eu enxergo ali a sua presença, em virtude daquilo que você passou, em virtude da resposta que Deus te deu. Por quê? Eu quero falar para as pessoas que estão em casa agora isso também. Você poderia ter largado a mão da fé naquele momento, concorda? Colocado a culpa em Deus. Deus tirou minha filha, eu servindo a Deus, eu pregando a palavra de Deus, eu servindo na evangelização e uma vida totalmente irregrada naquilo que Deus quer, pelo menos tentar ao máximo uma vida em santidade, e Deus ali tira o maior sonho que você tinha durante aqueles dias. Você teve, Deus tira, você podia ter se revoltado, falando: não quero mais saber de Deus, ou buscado outros lugares, um refúgio, mas você permaneceu na sua fé, naquilo que você acredita, em que Deus te deu, Deus pode tomar. Bendito seja o nome do Senhor. Foi a frase do último versículo que nós lemos ali. Então, Argentina, para nós encerrarmos, eu gostaria que você desse agora um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Se você pudesse, eu acho isso muito, muito interessante, se você pudesse passar, primeiramente, eu queria que você desse, um conselho para as pessoas que estão passando por dificuldades, momentos difíceis, o que você recomenda como uma receita para elas nesse momento. E a segunda coisa,
Se você tivesse que emprestar algo seu, uma virtude, algo que você tem dentro de você, e você acha que te mantém em pé, que é a sua força, se você tivesse que emprestar isso para alguém, para as pessoas, você falar assim, é o que eu tenho, que eu acho que é uma virtude maior, qual seria? Primeiro, dá o conselho, depois fala o que você emprestaria em você, que é mais especial que você acha. O conselho que eu te dou, primeiramente, se você tem 10 problemas, que você pegue um para resolver. Você nunca vai conseguir resolver os 10. Os 10 vai fazer que os problemas cresçam mais. Se você pegar um, juntamente com Deus, você consegue resolver. E o que eu pudesse dar para as pessoas para sair desse deserto, para sair desse momento de dificuldade, eu daria a minha fé. Porque eu acho que a fé é um dom, mas ela só cresce se você necessitar. E se você está passando por esse momento difícil, é porque Deus está permitindo. É porque tua vitória é grande. Você não pode pensar na dor, no deserto. Você tem que pensar na frente, na sua vitória. Porque Deus te criou para ser um vencedor, não um derrotado. Você está se colocando como um derrotado. Porque na Bíblia, Eclesiástico 2 fala, paciência. Deus simplesmente está te pedindo paciência neste momento para que você possa tirar tudo de proveito desse momento de solidão, de tristeza, de depressão, para que você lá na frente possa ser uma pessoa firme e forte na fé. Acredite mais em você que você vai ver que você vai se dar bem. Para de falar com as pessoas dos seus problemas, para falar das pessoas, dos seus sonhos. Fale para Deus dos seus sonhos, dos seus planos. E você vai ver o quanto vai ser bom para a sua vida. E acredite mais em você, porque Deus já está fazendo a parte dele. Irmão, mais uma vez agradecer por tudo. E eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo aqui, assim como eu, que aqui estou com você, foi tocado por Deus, vai ser tocado por Deus. E continue sendo essa luz no mundo, continue levando esse processo de evangelização, continue levando essa história para as pessoas, continue levando Deus da sua forma, que você é uma luz e você é especial. Deus te ama e Deus tem grandes planos para a sua vida. Eu só tenho que te agradecer por estar aqui conosco nessa participação e por ser o meu amigo, por ser uma pessoa próxima, trazendo essa humildade e esse exemplo de Deus para mim. Eu que agradeço.